Você se sente paralisado na vida? Parece que não importa o que você faça, os seus resultados são sempre os mesmos? Parece que algo te prende, algo te bloqueia. Isso impede você de realizar aquilo que você deseja na sua vida? Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre sentimentos represados e as consequências que essas repressões têm na nossa vida. Bom, gente, lá na nossa infância, nós somos extremamente espontâneos, a começar já pelo momento do nosso parto. A criança, quando ela nasce, ela se depara com esse novo, ela se depara com aquele choque da separação, ela expressa aquele sentimento de muita raiva, muita frustração, e ela é completamente espontânea ali naquele seu choro. E à medida que a criança cresce, ela vai sendo moldada pelo ambiente externo. Então ela vai aprendendo os limites do que ela pode e não pode fazer, do que é aceito e daquilo que não é aceito pelas outras pessoas. Como a criança ela é completamente dependente dos pais, principalmente de quem cuida dela, ela vai anulando a expressão dos seus sentimentos e vestindo máscaras que estejam de acordo com as expectativas das outras pessoas. Por quê? Por um instinto de sobrevivência, porque ela tem medo de ser ela mesma. Porque muitas vezes ser ela mesma, expressar aquilo que ela sente, expressar o seu momento de forma espontânea, não corresponde àquilo que as pessoas esperam dela. E podem ser, gente, repressões muito pequenas, mas que causam um impacto enorme e uma consequência enorme na personalidade, na formação da identidade dessa criança. Eu costumo falar muito do choro reprimido, daquilo que não foi dito, né? Daquelas partes difíceis que a criança simplesmente reprimiu, engoliu para si e deixou ali preso dentro dela. Mas além dessa emoção da mágoa, a raiva também é uma emoção que é muito reprimida, principalmente aqui na cultura ocidental. A gente não aprendeu a lidar com o impulso da raiva. Só que a raiva, gente, é uma emoção completamente normal. Todo mundo sente. O problema é que a gente aprendeu que não é bonito expressá-la. Quantas vezes, quando a criança está expressando esse momento de frustração dela, isso é frequentemente reprimido, isso é tido como feio. Nossa, que feio fazer isso. Na verdade, a raiva, ela também indica muito dos limites que não estão sendo respeitados. Então, é aquela energia de dizer não, não quero, não posso, não tô afim. E que a gente não aprendeu a manifestar. Um autor da bioenergética que expressa com muita clareza o que eu tô querendo dizer aqui, tá? Esse autor é o Lowen e ele vai dizer o seguinte, eu vou ler aqui algumas frases para você entender na prática como isso funciona. O Lowen vai dizer o seguinte: muitos pais não deram aos filhos a liberdade para se desenvolverem naturalmente em suas expressões emocionais. Muitos pais exigiram que seus filhos se submetessem à sua vontade, e quando isso não se sucedia, tornavam-se hostis e violentos. Muitos pais consideram a resistência dos filhos como um desafio à sua autoridade. Começam a agir, na verdade, com muito autoritarismo, né? Ele diz também o seguinte: muitos pais ficam por demais envolvidos com os filhos e os fazem extensões de si mesmo. Aqui eu bato muito nessa tecla da personalidade narcisista, né? O narcisista achar que o filho não tem uma identidade própria, que ele precisa ser uma extensão dele, que ele precisa fazer aquilo que ele não fez, ou seja, assumir os sonhos dele, aquilo que ele deseja para si. Quem tem que realizar é o filho. Daí qual que é a solução que o Lowen traz aqui? Crianças que passaram por tais vivências precisam expressar seus protestos energeticamente para recuperar sua integridade na personalidade. As pessoas precisam reconhecer aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente não gosta, aquilo que a gente deseja e aquilo que a gente não deseja. As pessoas precisam saber aonde está o limite entre você e ela. Senão, aqui é muito fácil você ser invadido. Tem uma frase que ele diz o seguinte: sem o direito de expressar o seu protesto, a capacidade de amar da pessoa fica seriamente comprometida. Com muita frequência, o amor que as pessoas alegam ter por seus pais é o resultado de culpa em vez de prazer. Por quê? Porque elas não conseguem se entregar completamente nesse amor inteiro, nesse amor humano, que admite as falhas do outro e também as próprias falhas, que admite aquilo que se sente,
E quando você prende essa energia da raiva dentro de si, quando você bloqueia, quando você impede que isso se movimente e seja liberto, você começa a adquirir uma baixa tolerância à frustração, você começa a fugir do contato com riscos, a fugir do contato com o novo, com novas possibilidades, de fazer outras coisas diferentes. Por quê? Porque você não quer mais passar por aquela dor da frustração. Por isso que muitas vezes as pessoas se prendem e ficam presas dentro do seu casulo. Tem pessoas que se isolam, tem pessoas que não conseguem aprofundar nos seus vínculos. Por quê? Porque no fundo elas não conseguem ser elas mesmas. Elas têm medo de admitir essa outra parte sua que é super importante para a formação da sua personalidade, para o seu posicionamento na vida. E Lowen vai dizer, inclusive, expressar a raiva alivia o medo. Não expressar a raiva nos tranca no medo. Ou seja, quanto mais uma pessoa é medrosa, ela tem o equivalente de raiva reprimida dentro de si. Então, quanto mais passiva, mais submissa e mais inerte aquela pessoa é, mais raiva dentro de si ela guarda. Por quê? Porque ela fica presa no medo de expressar aquilo que ela está sufocando ali dentro dela. Eu quero completar tudo isso que eu falei aqui com uma frase muito importante que o Lowen traz aqui para nós, que diz o seguinte: quando o ato de ir em busca do prazer é frustrado completamente, ou seja, o que é esse ir em busca do prazer? Pode ser qualquer coisa, gente. Quando uma criança tem um desejo de expressar a sua afetividade pelos pais, e aqueles pais não estão disponíveis para receber esse amor, seja porque estão atarefados com outra coisa, seja porque não conseguiram atribuir essa atenção ali à necessidade, ao desejo da criança, e então aquele desejo da criança é frustrado. Quando isso acontece, ele vai dizer o seguinte: isso cria uma perda da integridade do nosso corpo, que é aquele movimento de retração. Essa integridade do corpo só pode ser restaurada através da mobilização dessa energia agressiva e sua expressão como raiva. A expressão da raiva ajuda no restabelecimento de limites naturais no organismo e sua capacidade de ir em busca do novo. Então é simplesmente isso, gente. Quando você não dá espaço e não expressa sua raiva, você não tem condições de ir além, de ir em busca do novo. Você fica preso naquela retração, no movimento contraído, na sua baixa tolerância à frustração. Porque é inevitável, gente, a gente sempre vai se frustrar em determinados momentos da nossa vida. Nossos desejos não vão ser completamente atendidos na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Não é bem assim. Então é natural que a gente sinta raiva, porque as coisas, afinal de contas, estão fora do nosso controle. Quando a gente não expressa essa frustração, toda essa raiva, a gente não tem mais coragem de fazer um novo movimento. A gente fica preso no medo de fazer isso. Por quê? Porque a gente pode se frustrar de novo, a gente pode se machucar. E como que essa mobilização da energia da raiva pode ser feita de uma maneira saudável? Bom, Lowen vai trazer um método muito simples de expressar essa raiva, que é o seguinte: você está em um ambiente seguro, onde você pode dar vazão a essa energia agressiva. Então ele fala: soca travesseiro, soca colchão, grita, que o grito também é uma forma de manifestar essa energia agressiva, mas isso não pode ser direcionado a outra pessoa, porque veja bem, gente, quem nos frustra não são as outras pessoas, são as nossas próprias expectativas. Então, quando a gente reconhece que sou eu que estou com raiva, a outra pessoa não tem nada a ver com isso, ela foi só um gatilho que despertou esse sentimento em mim. Eu posso direcionar essa energia agressiva para um objeto neutro. E para você liberar também, consequentemente, todos os seus medos. Então esse movimento, gente, pode parecer engraçado, bobinho, mas ele é super importante e saudável. Se você não mobiliza a energia agressiva dentro de você, você não consegue mudar a sua realidade aqui fora. Você não tem força de ação, porque isso fica preso. Tá certo, gente? Então, dever de casa aí. Vamos socar travesseiro, vamos socar o colchão. Então é importante lidar com as nossas emoções de uma maneira consciente e de uma maneira positiva, que traga muitos benefícios para nós.
tá certo, gente? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Um grande beijo